Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um pouquinho diferente, um pouquinho mais longo e estou até com a camisa da seleção brasileira, mas não é para falar sobre a nossa seleção, é para falar sobre alguns estaduais que se encerraram neste final de semana. Então, desde já peço que você curta aí, comente bastante, compartilhe bastante, que vai estar me ajudando muito, ok? Começando lá no Rio de Janeiro, o Flamengo se sagrou campeão pela 40ª vez em sua história, um título de extrema relevância para a equipe de um modo geral, que vem tendo um começo de ano muito ruim, né? E não apenas pela perda dos títulos da Supercopa e da Recopa, mas o desempenho em si tem sido muito abaixo da equipe, tanto que ocasionou a saída do técnico Felipe Luiz para a chegada do Leonardo Jardim. E é importante esse título pelo aspecto, principalmente o aspecto anímico da equipe, né? Os jogadores retomarem aquela confiança e, consequentemente, retomarem a melhor forma técnica. E também para dar uma certa tranquilidade para o português Leonardo Jardim, como falei. Chegou agora, foi apenas o primeiro jogo dele, esta final, então vai precisar de tempo, vai precisar de paciência até certo ponto, porque o Flamengo vai se exigir muito, principalmente levando em consideração o que foi o ano passado do clube. Então, de se comemorar muito esse título, porque pode ser um divisor de águas na temporada do rubro-negro. Na perspectiva do Fluminense, é uma derrota muito amarga pelo contexto, contra um rival, nos pênaltis, no detalhe, mas o Fluminense, para mim, tem um dos melhores desempenhos nesse início de temporada, com certeza. Se reforçou muito bem no mercado, trouxe jogadores para reforçar o elenco em posições pontuais, então acho que isso vai agregar muito à equipe do Zubeldia. E se o Fluminense mantiver esse nível competitivo, principalmente no aspecto coletivo, o tricolor carioca com certeza pode sonhar com coisas grandes nesta temporada, porque, como falei, é uma das equipes que vem mais me agradando nesse início de temporada. Indo lá agora para São Paulo, o Palmeiras confirmou seu favoritismo no Paulistão, ganhou mais um título, é o 27º em sua história, contra o Novo Horizontino, que para mim foi uma grata surpresa. Não que eu não esperava que o Novo Horizontino não fosse ter um bom desempenho no Paulistão, mas eu não esperava que eles fossem chegar na final, né? Então, o Novo Horizontino foi o líder da fase de grupos, com melhor campanha, eliminou no mata-mata Corinthians, Santos e fez uma grande final, dando muito trabalho ao Palmeiras, que, por outro lado, soube confirmar seu favoritismo, é o time com maior orçamento do estado, o time com melhor elenco, com trabalho mais longevo. Então, o Palmeiras é campeão com muito mérito e muita autoridade. Por outro lado, como falei, o Novo Horizontino fez uma grande campanha e com certeza vai sonhar ainda mais esse ano com o tão sonhado acesso na Série A, né? Eles que vêm batendo na trave nos últimos anos, esse ano parece que está cada vez mais perto e parece que esse ano pode acontecer, né? Veremos. Indo lá para Minas Gerais, o clássico mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro está sendo mais falado pelas brigas que houveram após o jogo, né? Ali no final do jogo, do que propriamente da final em si. Por quê? Foi um campeonato equilibrado de um modo geral, mas para mim nivelado por baixo, principalmente, particularmente falando da minha expectativa que eu tinha sobre essas duas equipes. O Cruzeiro é campeão e dá uma sobrevida para o Tite, porque ele vem sendo muito pressionado, mas apesar dessa pressão toda em cima do Tite, a gente já consegue observar um Cruzeiro que está evoluindo, os jogadores entendendo mais, assimilando mais as ideias do treinador, e aos poucos, mesmo que esteja sendo bem gradual, a gente já vê o Cruzeiro melhorando, principalmente no aspecto coletivo. O Galo, por contrapartida, parece cada vez pior. Já teve uma troca de treinador, os jogadores não estão bem individualmente falando, o coletivo não se encaixa, parece que não há uma identidade muito clara da equipe, e se não melhorar, vai ser mais um ano muito complicado para a torcida do Atlético Mineiro, que, vale lembrar, nos últimos anos vem brigando contra o rebaixamento. Então, se as coisas não mudarem drasticamente na equipe, vai ser um ano muito mais difícil, como vem sendo os últimos anos do Atlético Mineiro. Lá no Rio Grande do Sul, a gente viu o Grêmio vencendo no agregado por 4-1, Inter, uma vitória bem contundente, bem autoritária da equipe de Luiz Castro. E o Grêmio, para mim, é uma das equipes que mais gera expectativa em mim para esse ano, até porque se reforçou muito bem, já tem o Carlos Vinícius lá como um dos artilheiros do Brasileirão, fazendo muitos gols, conseguiu manter o Arthur, que é para mim a peça-chave da equipe, trouxe o Nardoni, que vai fazer uma grande dupla de volante ao lado do Arthur, e tem o Luiz Castro como técnico, que é um cara que eu gosto muito das suas ideias, e ele vem melhorando muito o Grêmio desde que ele chegou. O Inter, por sua vez, é outro clube que está em uma posição similar do Atlético Mineiro. Muita instabilidade, troca de treinadores, jogadores que
acabam rendendo, são vendidos rapidamente por valores bem abaixo do que valem, e o Inter não consegue se firmar de modo algum. Se as coisas não melhorarem, como falei, para o Galo também serve para o Inter, se as coisas não melhorarem drasticamente, vai ser um ano muito, muito difícil para a torcida colorada. Eu quero trazer também aqui 2 estaduais que eu acompanhei de perto, que é o Campeonato Cearense, que é a cidade, o estado onde eu moro. Aqui tivemos Ceará e Fortaleza lutando pelo título. Para mim são 2 equipes que estão em momentos muito similares na temporada e na história de um modo geral, porque são 2 equipes que estavam na Série A no passado, acabaram caindo juntas. No Campeonato Cearense a gente viu uma final muito equilibrada, o Ceará começou melhor no primeiro tempo, o Fortaleza melhorou no segundo, e nos pênaltis o Fortaleza saiu campeão. São 2 equipes que têm treinadores que eu gosto, o Fortaleza com Thiago Carpini e o Ceará com Mozart, são caras que eu acredito que são capazes de levar esta dupla daqui do Ceará de volta para a primeira divisão, e para mim essas 2 equipes inclusive são as 2 principais favoritas para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então veremos se eles vão conseguir cumprir com esse favoritismo e subir de volta para a primeira divisão. Quero destacar também o Campeonato Paraense, que é a minha cidade natal, o meu estado natal. Tivemos lá mais um repá incrível, uma festa linda das torcidas, como sempre é um repá. A gente que acompanha sabe, quem já acompanhou sabe que eu estou falando, que é sempre uma festa muito linda, tanto da torcida do Remo quanto da torcida do Paysandu. Aqui esse clássico está em um cenário bem diferente do que é o clássico do estado do Ceará, né? Aqui a gente vê uma disparidade, pelo menos na teoria deveria ser uma disparidade entre Remo e Paysandu, porque um está na Série A e o outro está na Série C. Então a gente imagina o quê? Poxa, o Remo vai levar vantagem. Pelo contrário, o Paysandu se sagrou campeão com muitos méritos, foi superior no primeiro jogo, conseguiu o placar favorável de 2-1 e na volta segurou o empate em 0-0. Muitos méritos do Papão, que se sagrou campeão mais uma vez do Campeonato Paraense. O Remo tem muitos problemas a melhorar, tem muitas coisas para se melhorar. O time trouxe muitos jogadores, praticamente renovou totalmente o elenco. Só que, assim, são nomes interessantes individualmente, mas parece que não há aquele equilíbrio necessário do elenco, né? Trouxe muitos jogadores de forma não aleatória, mas assim, muitos para uma posição específica e deixando outras lacunas no elenco. E isso acaba se refletindo no decorrer do ano, né? O Remo ainda tem uma margem de melhora, ainda estamos apenas em março, eles podem se recuperar, né? Trocou de treinador agora, veremos como será essa chegada do Léo Condé, que acabou já perdendo esse título, mas tem tudo para recuperar o Remo, e vamos ver se eles conseguem se manter na Série A. Na perspectiva do Paysandu, um título muito importante em cima do seu maior rival, que claramente está em um melhor momento, por estar em uma divisão à frente do Paysandu, e é um gás que pode dar no Paysandu para conseguir o acesso de volta à Série B, né? O lugar do Paysandu não é nem a Série B, é a Série A, né? Pela força da sua torcida, pela dimensão da sua torcida. E esse clássico é uma prova viva, né? De que, como diria o ditado popular no meio do futebol, clássico é clássico e vice-versa. Não importa se o outro está mais forte financeiramente ou mais estruturado, se tem um elenco melhor. Na hora que um clássico acontece, tudo pode acontecer. E foi o que nós vimos no clássico lá no Repá, em Belém do Pará. Então é isso, essa é a minha breve análise aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas agradeço quem ficou até o final e peço desde já que você curte, comente, compartilhe bastante, tá? Porque vai me ajudar muito e conto com vocês sempre. Valeu? Forte abraço e obrigado por ter ficado até o final. Tamo junto.